Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane, eu moro na cidade de Nova Friburgo e hoje Deus tem incomodado demais o meu coração, demais. Eu conheci o irmão Lázaro, cantor Lázaro, levita, há muitos anos atrás. Meu filho tinha 4 anos na época, hoje meu filho vai fazer 16. E a primeira vez que eu fui apresentada a esse cantor de Deus, que já foi cantor da banda Olodum, eu fiquei maravilhada com aquela voz. Como Deus me tocou naquela época, como Deus me impactou. Eu morava em outra cidade e quando eu fui visitar os meus pais, eu levei o vídeo que eu tinha ganhado, um vídeo dele cantando, do Lázaro cantando, e eu coloquei, nós ficamos na cama da minha mãe, eu, meu pai, minha mãe, o meu filho na época, meu ex-esposo na época, e nós ficamos assistindo ali o louvor do Lázaro, e ele ministrando naquele louvor, e todos nós naquele quarto fomos impactados pela presença dele. Todos nós sentimos Deus através daquela voz, e ele nesse vídeo contava o testemunho da vida dele e como nós vimos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como aquele homem foi usado pelo pecado e como depois ele foi usado por Deus. Como ele foi usado para o pecado, eu me expressei errado, e como depois ele foi usado para levar a palavra de Deus a tantas pessoas. E ontem à noite eu estava já deitada para descansar e eu comecei a ver numa rede social alguns vídeos do Lázaro e cheguei a compartilhar 2 pequenos vídeos dele, de uma música que eu gosto muito. E era por volta de 10 e pouco da noite e ao mesmo tempo eu estava conversando com um irmão que também é levita na Assembleia de Deus, e nós chegamos a comentar sobre o Lázaro, porque tinha sido na página dele que eu tinha visto. E comentamos sobre o estado grave do Lázaro, já há dias no hospital. E nós combinamos de orar. Depois que a nossa conversa ali terminasse, cada um ia orar dentro da sua casa antes de dormir. E foi o que eu fiz. E aí hoje de manhã, quando eu acordei, que eu recebi a notícia que o Lázaro tinha vindo a óbito, e fui ver o horário, era o horário onde nós estávamos ali, conversando sobre ele, com a nossa mente, pensando nele lá naquele leito de hospital. E Deus recolheu a vida dele. E eu fico pensando, sabe? Eu não estou falando isso porque é o Lázaro. Se fosse outra pessoa ela não ia se importar. Mas como é um cantor evangélico, ela está aqui falando, não é isso. Como tem sido dolorosa essa doença. Quantas pessoas têm, morrido. Quantos milhões de pessoas, quantas milhares de pessoas no nosso país estão morrendo diariamente, no mundo estão morrendo diariamente dessa doença, Milhões já foram ceifados, milhões deixaram de existir em 1 ano, não estão mais aqui conosco. Quanto sofrimento, quantas pessoas, quantas famílias, quantos pais de família, quantos filhos, quantas mães, quantas esposas estão chorando o luto de pessoas que foram embora. Porém, muitos foram conhecendo o amor de Jesus, foram salvas com as vidas entregues para Jesus. E quantas dessas pessoas amadas por nós foram embora sem conhecer quem é Jesus Cristo, sem conhecer o amor de Deus, sem conhecer aquele que pode salvar as nossas almas. E nós sabemos pela palavra de Deus real e verdadeira que depois que foi, nada mais podemos fazer, Enquanto há vida, há esperança. Tem um louvor que fala, Enquanto há vida, também há esperança. Após a morte, nada podemos fazer. Mas nós podemos fazer agora. Nós podemos fazer hoje. Tem vindo muito forte ao meu coração que não é tempo mais de brincar com Deus. Você que é cristão, eu que sou cristã, você que é católico, evangélico, que professa a fé em Jesus Cristo, nós não podemos mais brincar com o Senhor. Nós não podemos mais brincar de ser cristãos. Nós temos uma missão
A Bíblia diz que primeiro é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E depois, a nossa missão é levar o Evangelho a toda criatura. Eu precisei fazer uma pausa no áudio para poder me recompor e ir até o fim. Porque eu não estou aqui para chorar para ninguém, eu estou aqui para levar uma mensagem que o Senhor tem trazido para mim. Em 2 Crônicas 7,14 diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra." Nós estamos em tempo de clamar, nós estamos em tempo de parar de ser cristãos mornos, nós estamos em tempo de clamar pelas nossas vidas, clamar para ter um conserto real com o Senhor. A Bíblia diz aqui nessa palavra que tem uma ação sua. A sua ação é se humilhar, a sua ação é orar, a sua ação é buscar a face do Senhor. Buscar a face não é buscar a mão, não é pedir mais para nós. É buscar a face, é buscar quem o Senhor é e não o que o Senhor pode nos dar. E aí diz, se afastar dos seus maus caminhos. Tem uma ação sua de se afastar, tem uma ação nossa de nos posicionar diante do Senhor, verdadeiramente em retidão, como cristãos verdadeiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. E então, meus irmãos, eu estou tendo que fazer pausas nesse vídeo para poder ir até o fim. Então, a palavra de Deus diz que precisa haver esse conserto do povo de Deus. Esse conserto de nós que nos dizemos filhos do Senhor, salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Para depois, aí sim, o Senhor ouvir dos céus o clamor de um povo que está sendo remido pelo sangue dele, o clamor de um povo que não quer brincar mais de ser cristão, mas que quer viver uma vida reta diante do Senhor. E aí ele diz que ele perdoará os pecados e que ele curará a terra. O Senhor tem promessas para o nosso país e para o mundo. E quantos vídeos nós vemos de profetas, de pessoas verdadeiramente convertidas ao Senhor Jesus que pregam a palavra, e eles muitas vezes são unânimes em dizer que o Senhor tem algo muito grande para fazer na terra e que Ele vai começar pela nossa nação. Nós precisamos entender a responsabilidade que o Senhor tem colocado nos ombros da nossa nação e realmente, um a um, mesmo pequenos como nós somos, entrar no nosso quarto. Não precisa de igreja. Se lá na nossa igreja nós não podemos estar presencialmente devido à pandemia, a igreja é importante sim. A palavra de Deus diz que lá no meio da congregação o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas dentro do nosso quarto, na nossa intimidade com Deus, nós podemos buscar um conserto com o Senhor e nós podemos clamar, nos humilhar, nos arrepender dos nossos maus caminhos, buscar a plenitude do Espírito Santo dentro da nossa casa e clamar ao Senhor por essa nação, clamar ao Senhor pelas nossas vidas, para que nós possamos fazer a obra que está destinada às nossas vidas aqui, como nação brasileira. Nós precisamos fazer isso. Nós estamos dentro de dias difíceis e dias mais difíceis virão, porque a palavra de Deus vai se cumprir toda ela. Não adianta a gente dizer, gente, nós vamos viver um momento maravilhoso, porque o Senhor está no controle. Nós vamos viver um momento, sim, de grande colheita feita pelo povo de Deus. Mas serão tempos trabalhosos. Mas a palavra de Deus diz que Ele vai estar com a igreja dele, que Ele vai nos ajudar, mas para isso nós precisamos nos colocar em posição, em retidão e começar a nos vestir, como a Bíblia dizia, de saco e cinza, não fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Nos vestir de saco e cinza é momento de chorar, de clamar, é momento de entrar em dores de parto pela nossa nação e pelo nosso mundo. É momento de realmente nos tornarmos intercessores. Deus precisa fazer uma grande colheita
E sabe como que Ele vai fazer essa colheita? Usando a mim e a você, que já tem o Senhor Jesus no seu coração. É isso que eu tenho para dizer para você. Nós estamos orando por tantas pessoas, nós estamos sofrendo, nós estamos em luto por tantas vidas que estão aí perdendo os seus entes queridos. E são tempos muito difíceis, onde nós precisamos exercer a nossa função como servos de Deus dentro do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Nós precisamos exercer cada um a sua função, mas a função de interceder é de todos nós e a função de nos consertar é de todos nós. Me desculpa ter me emocionado, é isso que eu preciso dizer para vocês hoje. Eu amo a vida de vocês que estão aqui comigo e o Senhor ama muito mais. Mas o Senhor não só ama você, o Senhor quer convocar para você para um grande exército dele, onde Ele está à frente. E esse exército não é para lutar contra o fofoqueiro, não é para lutar contra o maldizente, não é para lutar contra aquele que está vivendo fora da conformidade de Deus, não. O nosso confronto é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes desse século nos lugares celestiais. Esse é o nosso confronto. Esse é o nosso confronto. Nós precisamos nos posicionar e interceder e orar. Um beijo para vocês, Deus abençoe e amanhã estaremos juntos novamente em nome de Jesus.